Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Muitas vezes, nossas atividades acadêmicas e profissionais são encaradas de forma mecânica e pouco envolvente. No entanto, existem técnicas simples e acessíveis que podem injetar criatividade no dia a dia, ajudando não apenas a cumprir tarefas, mas também a aproveitá-las mais. Olá, aqui é a Thaísa. Oi, Eduardo, tudo bom com você? Tudo bem comigo? Tudo bem com você? Tudo certo. Como foram as suas festas? Regadas a vinho e trabalho. Então acho que foi ok. E o seu? Eu acho que vai ter sido ok, considerando que estamos em 2024, vai ter sido ótimo. Sim. Eu estou partindo do pressuposto que vai ser isso, porque é o que eu tenho programado para. Ah, boa. Bom, a gente decidiu que a gente vai falar um pouquinho sobre a criatividade e como isso pode ajudar a gente a desenvolver melhor no aprendizado mesmo, né? Quando a gente vai estudar, quando a gente vai assistir uma aula, ou até programar uma aula, dependendo de quem está ouvindo isso, se é um professor. Então, eu queria primeiro começar com uma perguntinha. Você já pensou em usar a criatividade ou você usa a criatividade para realizar as suas ações? Olha, sim, às vezes, principalmente para estudar, talvez. Quando eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso criar algumas referências visuais. Então, para mim é mais fácil trabalhar com, por exemplo, um tema-chave e depois conectar as coisas de uma maneira visual, tipo um mapa mental mesmo. Mas eu vou dizer que eu sou um pouco falho no dia a dia, porque eu poderia usar essa metodologia para tantas outras coisas. E você? Ah, eu sou bem criativa. Eu sei. Caso alguém Você que está ouvindo esse programa não tenha percebido. sim, a Thaís é a pessoa que usa todas as cores de canetinha e escreve, não sei, Segunda Guerra Mundial, tudo bonito, assim, é mó bonito de ver, porque ela faz tudo organizadinho e bonitinho. Meus cadernos são meio não, bem visuais, porque eu preciso disso para me ajudar mesmo, não só a lembrar da matéria, mas eu preciso disso para me concentrar enquanto eu estou estudando, porque se eu não estiver pintando, se eu não estiver desenhando, meu cérebro automaticamente vai para outro lugar. Então esse pintar e desenhar me ajuda a ficar pensando naquela matéria enquanto eu estou fazendo uma ação que é prazerosa para mim. Para mim, eu uso a criatividade para tudo, acho, na minha vida. Acho legal essa referência do desenhar, porque eu faço teste psicotécnico, eu fico fazendo vários risquinhos um depois do outro, só para conseguir manter a concentração em uma outra coisa. É, mas é isso, eu percebi isso quando eu percebi o quanto eu anoto, o quanto eu tenho mania de anotar as coisas, e é justamente quando eu não anoto, eu não presto atenção. Não é que eu não aprendo, eu simplesmente minha atenção vai para outros lugares. E aí, se eu tô anotando, tem todo aquele processo, a palavra tá saindo, eu tenho que criar a imagem verbal, e aí eu tenho que escrever, e aí eu fico ocupada ali com outras ações que são automáticas quase para o meu cérebro, né, enquanto eu faço isso. Mas, esse episódio vai ser legal, porque eu vou trazer um pouquinho das ferramentas que eu uso bastante, para falar um pouquinho sobre criatividade nos estudos. Mas, mais do que falar sobre ferramentas práticas, tal, e até para dar o pontapé antes da gente começar a falar das soluções, eu queria pensar primeiro o que é criatividade. O que é criatividade para você, Eduardo? Criatividade. Cri-cri, a, titi, vivi, dada, dedê. Não sei, pensar em novas formas para resolver alguma coisa? Eu acho que é uma opção. Para mim, criatividade é principalmente 2 coisas. A primeira é pensar fora da caixa. A segunda é ser capaz de recalcular sua rota rapidamente. Para mim, a criatividade é essencial para essas 2 coisas.
E eu acho que é por isso que quando eu planejo as minhas aulas, etc., eu gosto muito de estimular a criatividade, não só como essas ferramentas que a gente vai conversar, né, de técnicas para você fazer no seu autoestudo ou no seu momento, mas sim já propor atividades pensando fora da caixa, porque eu acho que isso é muito importante. Acho que até é uma questão que a gente já conversou, eu vou trazer aqui uma coisa que acho que a gente conversou em off, na verdade eu não trouxe ainda para o podcast, mas foi uma pequena frustração minha com uma solução que foi dada por uma professora minha, que é totalmente dentro dos padrões científicos e de pesquisas, ela não está errada, segundo livros e fontes e etc, etc, etc. E realmente, durante o aprendizado, você precisa ter a repetição em diferentes meios, né, você vai ter uma coisa exposta, você vai ter uma coisa, que você vai ouvir, aí você vai ver um vídeo, aí talvez você vai fazer uma coisa mais um experimento, enfim, alguma coisa mais assim. Então várias vezes alguma coisa é repetida até que você aprenda isso, faz parte do processo de aprendizado normal, padrão. E aí a pergunta, no caso, era em relação a pessoas neurodivergentes que tenham déficit de atenção, por exemplo, que é mais difícil, obviamente, se você tem déficit de atenção, por mais que você repita as coisas, se a criança ou a pessoa não está prestando atenção, não vai fazer diferença a quantidade de vezes que você vai repetir, porque ela não está prestando atenção. Obviamente, você vai ter que repetir mais vezes até você achar uma específica que vai prender a atenção dela, que seja porque ela tá cansada de você ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, então ela vai se esforçar muito além do que ela deveria ou precisaria para entender aquele conceito, ou simplesmente porque você vai finalmente achar o jeito certo de falar aquela informação, né. E aí, pra mim aquilo me incomodou um pouco, porque eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção, e eu achei uma solução muito neurotípica, né, tipo, vamos resolver isto da forma neurotípica. Você tem uma neurodivergência, mas a gente vai resolver isso com uma solução neurotípica. E aí, pra mim foi um negócio que eu fiquei meio tipo: mas espera, tem um outro jeito?". Porque, por exemplo, se eu sou uma criança muito ativa e eu gosto de bola, e eu preciso aprender matemática, eu posso bater a bola 2 vezes no chão, bater palma uma vez, bater a bola 2 vezes no chão de novo, entregar a bola para o aluno, e aí perguntar quantas vezes eu bati a bola no total. E aí, aos poucos, eu vou mudando esses gestos da brincadeira pelos sinais matemáticos, pelos números, por outras coisas, e eu vou conseguir ensinar, essa conta de uma forma mais divertida, de uma forma mais dinâmica, de uma forma que funciona não só para criança, neurodivergente, mas para neurotípica também, onde ela vai ter uma relação afetiva e divertida com aquela matéria do matemática somar, do que só sentar e ficar fazendo o exercício. E é uma questão de criatividade, né, ela foi uma solução criativa, foi uma solução fora da caixa, porque não é só o repetir várias vezes, é pensar que talvez os meios, os médiums que existam hoje, também não são suficientes. Não adianta você usar todos os médiums padrões, para uma pessoa que não é padrão. Então você vai ter que pensar essa questão da criatividade. Então eu acho que para mim a questão da criatividade é muito importante, até dentro da própria Arandu, por causa disso. Pra gente pensar essa questão como um todo, quando a gente fala de inclusão, porque a inclusão e a afetividade na educação não é só para facilitar, né, ela é para realmente gerar o resultado. Ok. Existem algumas técnicas, eu sei que você usa várias delas, inclusive, que são técnicas criativas para aplicar no dia a dia, para aprender coisas ou para ensinar coisas. Nas suas aulas eu sei que você usa muito, né, um deles é o sketchnote. Ah, eu adoro sketchnote. Eu fiz um curso de sketchnote uma vez, eu não sabia que era uma coisa que existia até, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e aí eu descobri que é, tipo, todo um conceito, tem curso disso. O que é muito legal, porque o sketchnote é literalmente aprender a se virar com 2 canetas, você tem uma caneta preta e uma caneta colorida, e você mistura palavras com desenhos para criar essa questão, né, de juntar todos os conteúdos. Então, você pode às vezes usar um desenho para mostrar uma ação, ou em vez de escrever mulher, você vai lá e desenha o símbolo de mulher ou de homem.
E aí quando você bate o olho naquilo, é uma coisa mais bonitinha, né, e aí o seu cérebro acessa aquilo como uma imagem, e não tanto como palavras, então você vê aquilo de uma forma diferente. Sim, porque tanto o arquétipo da imagem já tá na sua cabeça, né. É, porque o sketchnoting ele é feito com um desenho tipo doodlezinho, né. Então é aquele desenho bem simplesinho, meio bem objetivo, que você não vai gastar muito tempo fazendo, e que qualquer hora que você bater o olho nele, você já associa com o que que é, né, você já fez aquela pum, associaçãozinho ali que você precisava fazer com ele. E aí, ele é bem prático, ele funciona bastante para resumo, mais do que para anotação, eu não vou mentir. Eu não gosto de fazer sketchnoting enquanto eu tô anotando. Enquanto eu tô anotando, eu tô basicamente psicografando mesmo. No máximo eu faço uns símbolos, tipo, mais diferente, que é, tipo, igual com aquele tracinho em cima, faço encurto palavra, tipo, "que" em vez de "qualquer", algumas coisinhas assim, mas eu prefiro escrever ele e depois passar a limpo com o sketchnote, que é até a minha forma de estudar, porque eu nunca fui muito de ficar no livro, sabe, lendo e remoendo aquilo, então pra mim, às vezes, ter um caderno escrito e depois repensar aquela matéria colocando ela de uma forma visual, normalmente pra mim na época do colégio já era o estudar que eu precisava pra poder fazer a prova depois, sabe, porque daí, enquanto você tá desenhando e fazendo ali o sketchnote, ou até o mapa mental que a gente vai falar um pouquinho mais depois, você tá desenhando e você tá tomando seu tempo, então você tá lendo aquilo tantas vezes e você tá fazendo uma coisa tão prazerosa né, pra mim, era tão prazeroso enquanto eu estava fazendo, que a informação ficava na minha cabeça, parecia que eu não estava estudando, mas a informação ficava ali guardada, porque era gostoso estudar, eu não estava só decorando a matéria, repetindo tudo que estava no livro, etcétera, né, então tinha essa questão. E outra, ainda tem o lance de você também dar uma treinada no desenho, né. Tipo, o meu seria boa começar a fazer isso, porque o meu desenho não ia sair tão feio, e aí eu não ia querer colocar fogo no sketchnote depois de usar. Porque desenho é prática, né. Sim, porque desenho é prática. Esse é uma repetição que não dá pra evitar, você vai ter que fazer. Você pode aprender formas criativas de fazer essa repetição, mas, infelizmente, você vai ter que fazer essa repetição. O meu método preferido, que você até já citou, que são os mapas mentais. Esse eu sempre uso, porque e principalmente com aulas ou palestras que são faladas, eu tô pensando algumas outras coisas ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer conexões visuais de tipo, essa caixinha liga nessa caixinha, que liga nessa caixinha, não muito linear, porque, enfim, depois eu volto, ligo aqui, ligo aqui. Fica feio às vezes no final? Fica. Mas funciona. Depois é útil passar a limpo e deixar mais bonitinho e você começar a deixar de uma maneira porque às vezes você pode voltar para aquilo e você não sabe o que que você escreveu. Por que que eu liguei banana a não sei, ao processo de extração de milho na colônia europeia? Não sei, mas eu liguei. Então, assim, também tem que tomar cuidado, porque você não pode só ligar palavras-chaves que não sigam uma sequência muito lógica, pra você mesmo lembrar depois. Sim. É, o mapa mental eu uso ele bastante, eu uso ele misturado com as anotações, que eu psicografo. Eu não faço uns mapas tão grandes, eu faço uns mapinhas menores. Às vezes é coisa mais específica, sabe, de coisa reduzida. Às vezes eu faço uma anotação de um trechinho, e aí eu faço um mapa mental meio que facilitando o que que aquele trechinho queria dizer. Ou às vezes aquele professor que é mais prolixo, né, que ele explica várias vezes a mesma coisa dentro da explicação dele, aí eu anoto a primeira vez e depois eu vou aproveitando as outras pra ir fazendo desenho e mapa mental, pra ir completando, enfim, de coisas de Hum. formas diferentes. Mas Tu já usou aplicativo pra fazer isso? Porque eu sei que tem, eu só usei papel e eu caneta. gosto muito de papel, então eu sou muito é muito difícil pra mim. Mas eu já usei, aplicativo, sim, por causa de aula online, né, atividades de fazer aula online, já tive que usar aplicativo pra fazer coisas que eu faria na mão, e também porque existe também a questão da criança e a tela, né, a criança ela gosta da tela, por diversos motivos que a gente também vai entrar mais adiante em outro episódio, quando a gente for falar talvez um pouco mais sobre neurociência, mas não tem como
hoje, 2025, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, mas 2024, 2025, não tem como a gente querer excluir a tela do processo de aprendizado, sabe? A tela tá aí e não vai ter o que fazer. É, porque eu fico pensando, se a tela tá aqui pra mim, que, enfim, já sou um adulto e, em teoria, não sou dependente desde criança, e eu já sou dependente, então, assim, acredito que seja uma coisa que você vai ter que aceitar no mundo. Eu até comentei isso no e-book, né? Tem estudos sobre a questão do lápis sobre o papel, né? O som que o lápis faz, a movimentação que você faz enquanto você está escrevendo, isso tudo interfere no seu cérebro. Isso vai criando novas conexões no seu cérebro. Então, isso ajuda o fato de ser à mão. Mas eu fiz já online, tanto por causa de aula online, quanto a questão da tela, né? Que a questão da tela, não tem como a gente fingir que a tela não faz parte da vida da criança. A tela faz parte da vida da criança e não tem mais eu, como professora, esperar que eu nunca vá usar a tela na minha aula. É uma coisa que eu uso sempre? Não, não é uma coisa que eu uso sempre. Mas é um facilitador. Eu descobri ele como um facilitador. Eu tenho crianças que não gostam de desenhar, por exemplo. E uma atividade que eu faço é levar um texto escrito e pedir para elas irem ilustrando esse texto. Tem criança que não gosta de desenhar, se eu levar essa atividade, ela vai ser duplamente chata, porque além de ler, ela vai ter que desenhar. Só que se eu levo meu computador no dia e deixo ela usar um programa tipo Canva, onde ela pode ir lá e procurar as imagens que ela quer e colocar as imagens que ela quer, ela vai ter que ler o texto, porque ela tem que saber o que ela está ilustrando. E a minha atividade vai funcionar. Ela vai ler o texto e ela não vai reclamar que ela está lendo o texto. Então, sim, né, já usei algumas coisas, proponho atividades às vezes. Eu gosto, e eu acho que é aquilo, se a gente não quer usar a tela, a gente tem que propor as outras ferramentas. Então, quando eu não quero usar a tela e eu sei que a criança não gosta de desenhar, eu imprimo um monte de desenho, ou eu levo uma revista para ela cortar. O tempo de tela, o tirar o tempo de tela é possível. Eu acho que a gente pode até fazer um episódio inteiro, mais voltado para o letramento digital, como trabalhar e excluir esse tempo de tela. Acho que é um assunto que dá vários episódios, na verdade. Mas eu acho que tem aplicativos, eu acho que aí também entra na questão do que você gosta. Porque gente não pode esquecer que escrever no computador é diferente de escrever à mão. Obviamente, isso vai ativar coisas lados diferentes do seu cérebro, né. Quando você está escrevendo à mão, você está ativando questões mecânicas, você está ativando o visual, você está ativando a sua audição. Então são vários setores diferentes do seu cérebro que você está ligando. Quando você está digitando no celular, hoje em dia, a maioria das pessoas tira o som do teclado, não é verdade? Então você não tem nenhum estímulo sonoro, basicamente. Você tem uma luz, que é o seu estímulo visual que está vindo direto no seu olho da tela. E aí, ao menos que isso seja o melhor funcionamento para o seu cérebro, não sei até que ponto isso vale a pena, sabe, porque as pessoas também não vão imprimir isso para ter isso em outro formato, às vezes faz e esquece lá, não volta para revisitar, fica perdido num arquivo. Tem todas essas questões aí do online, que são coisas que eu acabo evitando. Mas existem programas ótimos, e existem pessoas que funcionam. Eu acho que funciona muito a questão do programa, especialmente quando a gente está falando de professor que precisa apresentar, um educador que precisa apresentar alguma coisa. Então precisa ser uma coisa que está melhor diagramada, que está mais fácil da pessoa conseguir entender aquilo, né, processar aquela informação, não tem uma letra, às vezes, que a letra da pessoa é difícil de você conseguir entender ou tal. Então eu acabo tendendo a usar nesse tipo de situação, sabe, para preparar uma aula, mas para aprender, quando eu sou o aprendiz, aí eu prefiro a mão. Sim, faz todo sentido. Aí a gente entra no meu queridinho, que é o post-it. Eu amo post-it, eu posso colar post-it pela casa inteira, eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho controle, que também funciona um pouco como um mapa mental em certo ponto. Você tem o tema-chave, e você vai com os post-it embaixo, que vão virando outras coisas, que vão virando uma coisa colega a outra, uma coisa ixi, falei em italiano. Uma coisa tá ligada a outra coisa, e assim a gente chega ao produto final. Então,
O post-it me ajuda visualmente, porque aí eu vou fazendo as coisas por etapas. E aí eu consigo também ver o todo de, tipo, essas etapas vão me levar a alguma outra coisa, eu consigo ver o que tá feito, o que não tá feito. Eu acho o post-it é a minha princesa. O post-it é a minha princesa. Eu gosto do post-it muito. Uma atividade que eu amo fazer com post-it, eu deixo todas as mães dos meus alunos doidas comigo. Mas eu amo ensinar vocabulário com post-it, especialmente quando é vocabulário da casa. E as crianças aprendem em uma semana todas as partes da casa, porque eu escrevo elas num post-it e a gente faz uma gincana onde elas têm que correr pela casa e colar post-it nas paredes certas. Tipo, no lugar certo, né, tipo, cola o post-it no objeto em questão. E aí elas amam essa brincadeira, e aí geralmente eu converso com a mãe antes, óbvio, e aí a mãe deixa ficar uma semana lá. Em uma semana, a criança sabe o nome de todas as partes da casa. É, tipo, maravilhoso. É incrível. Eu usei essa estratégia quando eu estava aprendendo alemão, e aí eu coloquei em todos os cantos da casa. Eu sei alemão? Não sei, mas eu usei essa estratégia e funcionou porque eu sabia o nome das coisas. É. É, eu gosto muito de post-it também. Aqui em casa, eu e o Pedro, a gente tem um Kanban, aquelas coisas pra aquelas tabela de o que precisa ser feito, o que tá em processo, o que já tá feito. E aí a gente fez um papel e gruda post-it de cores diferentes. Esse é urgente, esse daqui é uma vez por mês, esse daqui é um que tem que fazer toda semana. Então isso tudo a gente vai fazendo essas coisas que também vão ajudando a gente a se organizar, né, é uma forma diferente de se organizar. Fica no meio da sala, assim, super bonito. É um quadro na parede. Nosso Kanban. Bom, a gente falou um pouquinho sobre as ferramentas, né, e todas as ferramentas e tudo que a gente tá falando aqui é bem voltado à questão de trabalho e educação, né, como a gente usa essa criatividade nesses momentos. Então, eu acho que a gente podia pensar um pouquinho numas referências pops, né, que pensam a criatividade de uma forma, válida, dentro da narrativa, né, vamos dizer assim. Uma pessoa que acho que eu nem coloquei na lista aqui, mas que eu queria comentar é o MacGyver. Não sei por que ele não está na lista, pois rei da criatividade. Quem é jovem e não conhece o MacGyver, ele é um cara que se ele tiver um chiclete, uma agulha, 3 bolinhas de gude e um casaco, ele vai fugir da prisão, entendeu? É tipo, é isso que vai acontecer. Ele é basicamente um mágico. Ele basicamente é Deus ex machina de si mesmo, sabe. Ele vai lá e ele resolve o seu problema, sabe, o seu próprio problema. Então, assim, Exatamente, ele é mágico. Ele é uma versão tipo assim, pra quem ó, provavelmente vocês não sabem quem é o MacGyver, vocês provavelmente espero que vocês saibam, que até meus alunos sabem, vai gente, quem é o Mister Bean. Vocês já devem ter ouvido falar quem é o Mister Bean. O MacGyver é a versão do Mister Bean que deu certo, vamos dizer assim. É a versão que não vai cair no buraco quando conseguir fugir da prisão, entendeu? É mais ou menos essa é a questão, só pra referência. Então tem essas 2 personagens que eu acho que entra bastante, né, nessa questão da criatividade, eu acho que é 2 referências que a gente não tinha colocado na lista, mas eu achei que valia a pena a gente começar com elas, porque elas são muito criativas. bom, e tem uma referência bom, são 2 referências de humor, mas primeiro a gente vai falar da primeira delas, que pra mim é o que é baseado o meu humor, e às vezes eu penso o que os personagens fariam pra resolver as situações que eu me encontro na vida. Geralmente eu não faço, porque poderiam ser um pouco difíceis de explicar para o resto do mundo, mas é The Office. Então, assim, às vezes eu penso, assim, quando me surge um problema, principalmente no trabalho, eu penso: "Como os personagens de The Office poderiam resolver esse problema?". E sempre são soluções criativas, sabe. Obviamente, às vezes não muito certas, mas são geralmente soluções criativas que eles trovam, que eles acham pra resolver os problemas. E também Brooklyn Nine-Nine, né. É a versão policial, que eu gosto muito de coisas policiais e detetives. E é a versão policial, basicamente, do The Office é o Brooklyn Nine-Nine, né, que eu acho que era o que você ia trazer agora.
Não, é tudo pra mim, assim, a minha personalidade é baseada em vários pedaços de personagens de Brooklyn Nine-Nine, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas ninguém pode dizer que eles não são criativos. Não, isso é eu nunca assisti The Office. Tenho essa falha de caráter para muitas pessoas, né, que acham um absurdo você não ter assistido The Office. Eu sou uma dessas pessoas que não assistiu The Office. Mas por tudo que eu já ouvi do The Office, Brooklyn Nine-Nine é a versão The Cops do The Office, basicamente. Sim, sim. Em muitos pontos, sim, talvez as pessoas sejam um pouco melhores, no sentido humano, de um pouco mais, não sei o que dizer, mas Corretas, entre aspas. sim, talvez corretas, mas são sempre situações, problema que eles acham uma solução pra isso de uma maneira criativa. Obviamente é pra ser cômico, porque é uma série de cômica, então é uma série de comédia, então assim, mas well done. Fizeram muito bem esses meninos tudo aí. Eu acho que são 2 séries boas. Uma que é triste, que não é uma série, né, mas é uma questão de como a criatividade foi utilizada por um protagonista pra criar a felicidade, né, que é a procura da felicidade, né, em busca da felicidade, não lembro agora como chama. Que é com o Will Smith, né, que ele entrega tudo nesse filme. Quem não assistiu esse filme, fica aí uma super indicação. Vou tentar dar uma sinopse sem estragar muito, mas é um homem que tá passando por períodos difíceis na vida dele e ele tem um filho, e ele usa a criatividade pra tornar o sofrimento do filho mais leve, né, o sofrimento que tá sendo causado por problemas sociais que o pai enfrenta, que obviamente vão afetar o filho dele, ele usa a criatividade e o faz de conta para o menino conseguir lidar com tudo isso sem se traumatizar, né, sem sofrer traumas muito fortes. E eu acho que é muito bonito esse filme. Não, se não me engano, o filme é baseado em fatos, então, assim, fica ainda um pouco mais potente, devo dizer, essa história. É muito bonito. Mas é isso, né, é ele usando essa criatividade dele para que o filho enxergue o mundo de uma maneira melhor, mesmo o mundo em volta dele não estando tão bom assim. Acho que é bem legal pra gente pensar. Tem bastante outras coisas, né, que usam criatividade. A criatividade tá no cinema de várias formas diferentes, eu acho. Pensei agora naquele O Estranho Mundo de Jack, quando ele decide roubar o Natal. Eles usam a criatividade deles, né, do jeito deles, dentro da percepção do que é bom pra eles. Eles entendem um conceito e analisam o conceito dentro da realidade deles, então eu também acho que isso é uma questão de criatividade também, acho que é um contraponto a uma outra forma de pensar a criatividade, porque a criatividade é isso, é olhar para as coisas e fazer releituras delas, né, tentar colocar elas em formatos diferentes, para que elas sejam percebidas pelas pessoas de formas diferentes, né, é aquela história da obra de arte, né, que às vezes a pessoa olha para uma obra de arte que é um monte de rabisco e fala: "Nossa, eu poderia ter feito isso". Sim, meu querido, porém você não fez, chegou atrasado, alguém fez antes de você. Então, tá aí, o negócio já tá feito. Mas é isso, sabe, é tipo, poder se permitir, porque eu acho que às vezes de tanta gente pensar dentro da caixa, a gente se fecha, né, a gente fala muito sobre essa questão das oportunidades, das coisas e às vezes o não se permitir a pensar fora da caixa, você também fica mais condicionado ao não se permitir a errar. E quem não se permite errar, também não se permite tentar. Ó, falou bonito, hein. E tentar é o fundamental, né, gente. Se ninguém vai conseguir nada se não tentar, você não vai aprender se você não tentar, você não vai chegar a lugar nenhum se você não tentar. Não tô falando que se você tentar você vai conseguir, não, não funciona assim infelizmente. Mas tem mais chance de você conseguir se você tentar, do que se você não tentar, porque se você não tentar tem 0% de chance de dar certo. Se Sim, eu só não sei que hora que você começou a conversar com a minha psicóloga, pra chegar com esses argumentos todos iguais, sabe, a Na ela. verdade, eu queria dedicar esse episódio à Eliane, maravilhosa, minha terapeuta.
Gente, façam terapia, tá, gente? Eu só sou bem resolvido porque eu faço bem resolvida, que eu faço terapia, tá? Mas eu acho que é isso, gente. Ó, uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês no encerramento é pra vocês pensarem um pouco mais como vocês podem abordar, o aprendizado, a vida, os problemas do dia a dia. Às vezes uma conversa que você precisa ter com uma criança, né, a gente fala tanto: "Nossa, difícil explicar pra criança". Cara, não é difícil explicar pra criança, a criança consegue entender bastante coisa se você for objetiva com ela, tá. Não use palavras difíceis, tenta explicar pra ela de uma forma onde ela consiga fazer associações, né, é o que a gente estava falando aqui das importâncias dos outros métodos que a gente cria, como sketchnoting, como post-it, como mapa mental. Ela tem que fazer as associações, então você consegue explicar as coisas, sabe. Tipo, às vezes você só precisa pensar fora da caixa. Às vezes é só isso, sabe. Então fica aí o convite pra isso. E também queria que vocês marcassem a gente nas redes sociais para as coisas que vocês fazem de pensar fora da caixa, soluções fora da caixa, jeitos de estudar, jeitos de brincar, jeito de resolver problemas que vocês considerem fora da caixa. É isso aí, galera. Esse foi nosso episódio de começo de ano. Acessem as nossas redes, entrem no site, vejam as coisas tudo, baixem as coisas tudo. E te espero pro próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Área do Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Lia Drummond. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino. E as músicas são do Quintas Moreira. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. No nosso próximo episódio, esperamos você. Semana que vem tem mais. Mantenham-se hidratados e até lá!